Bom, hoje eu vou resolver algumas questões de pilha com vocês, mas antes, deixa eu fazer um pedido. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí no vídeo, para que eu tenha um feedback de vocês. Deixa comentários, caso de dúvidas, aquilo que não ficou muito bom, poderia ser explicado, ou aquela dúvida que surgiu, comenta aí que eu vou responder a cada um de vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, quem ainda não viu a aula de pilha, eu sugiro que volte lá na playlist, assista a aula, para depois ver essa aula aqui de questões de pilha, tá bom? Então, só uma coisa, quem quiser me seguir lá no Instagram, só procurar lá Prof. Ângela Ferreira, vocês vão me encontrar lá. E aí a gente também trabalhando com algumas dicas para vocês, tá bom? Bom, a primeira questão que a gente vai resolver hoje é a seguinte: as pilhas e as baterias são dispositivos nos quais as reações espontâneas de oxidação transformam a energia química em energia elétrica. Portanto, sempre há uma substância que se reduz ganhando elétrons, que é o cátodo, e uma que se oxida perdendo elétrons, que é o ânodo. Abaixo temos um exemplo de uma pilha eletroquímica. Então, você vê o desenho, você pode perceber o seguinte, que as pilhas, que os elétrons, eles saem do eletrodo B e vai para o eletrodo A, né? O eletrodo A está imerso em uma solução de A2+, e o eletrodo B imerso em uma solução de B3+. Ok, então vamos às perguntas. A respeito dessa pilha, letra A. Qual é o eletrodo A ou B está sofrendo redução? E qual está sofrendo oxidação? Vamos olhar para a figura, gente. A gente vê que o fluxo de elétrons aqui, ele vai de B para A, certo? Se o fluxo de elétrons vai de B para A, quer dizer que B está perdendo elétrons. Se ele perde elétrons, ele oxida. E A está ganhando elétrons. Se ele está ganhando carga negativa, ele reduz. Então, respondendo a letra A, o eletrodo A reduz e o eletrodo B oxida. Sempre olhar o fluxo de elétrons quando ele for dado. Letra B. Qual eletrodo é o cátodo e qual eletrodo é o ânodo? Lembrar da regrinha que eu expliquei nas aulas de pilha. Reduz começa, um macetezinho, reduz começa com consoante. Então, e cátodo também é com consoante, para você não esquecer. Então, o eletrodo que reduz é o cátodo, o eletrodo A é o cátodo, e o eletrodo B é o ânodo, oxida, vogal com vogal, tá bom? Letra C. Escreva as semi-reações que ocorrem nos eletrodos A e B e a reação global da pilha. Bom, vamos lá. O A, ele está ganhando elétrons, certo? Ele está capturando os elétrons que B está disponibilizando ali. E a gente pode ver que o eletrodo ele está imerso em uma solução de A2+. Então, está sofrendo uma redução do A2+, ganhando, capturando esses elétrons e indo para o A sólido. O B, ele está perdendo elétrons, ele está oxidando. Então, pela solução que ele está lá, B3+, B está indo para a solução B3+, e perdendo 3 elétrons. Ok, essas seriam as semi-reações de A e de B. Para eu dar a reação global dessa pilha, o que eu tenho que fazer? Igualar um número de elétrons. Como que eu faço isso? A, eu vou multiplicar a equação toda por 3, tá? Inclusive o número de elétrons. B por 2, inclusive o número de elétrons. E depois disso, o que eu vou fazer? Vou somar essas duas equações. Somando essas duas equações, eu vou cortar a quantidade de elétrons e vou reescrever essa soma lá embaixo. Então, eu vou ter lá A, 2 mais aquoso, mais B, 2B sólido,
formando 3A sólido mais 2B 3+, aquoso, certo? Essa seria a reação global dessa pilha, ok. Letra D. A concentração dos íons B3+, e A2+, aumenta ou diminui? Bom, o que a gente tem que ver? É o seguinte, só voltando aqui, pela reação química que ocorre em cada um, o A, ele sai da solução e vai para a placa, ele vai para o sólido. O B sai do sólido e vai para a solução. Então, a gente conclui que a concentração de B3+, vai ser aumentada, justamente por causa dessa que ele está indo para a solução, certo? E de A vai diminuir, A2+ vai diminuir, porque no caso do eletrodo A, os íons estão indo para a placa, certo? E letra E. Ocorre corrosão ou decomposição dos eletrodos A e B. A gente novamente tem que olhar para a equaçãozinha aqui atrás, ó, e ver que o A ele está indo para a placa, então aumenta a massa. E o B está indo para a solução, então corrói a placa, corrói o eletrodo. Então, ó, o eletrodo A ocorre deposição e o eletrodo B ocorre corrosão, certo? Então, essa seria a primeira questão. Vamos lá para a segunda. Calcule a DP. Diga quem é o anodo, o cátodo e o número de elétrons envolvidos na reação da pilha galvânica de zinco e cromo. Dados, aí são dadas duas equações. Primeira coisa que a gente tem que identificar nessa equação é se ela é de redução ou se é de oxidação. Você pode perceber que as duas são de redução, certo? E os potenciais, consequentemente, são potenciais de redução. Para eu saber quem vai reduzir, eu vou olhar o maior potencial. O maior potencial ali é o menos 0,74. Os dois são negativos, então menos 0,74 é o maior. Sendo assim, o cromo que vai reduzir, certo? E o zinco nessa pilha vai oxidar. Então, zinco 2+ oxida e o cromo reduz. Se o zinco oxida, ele é meu ânodo. Se o cromo reduz, ele é meu cátodo, certo? Ok. Ali seria... Então, seria o seguinte. O zinco, ele vai oxidar, ele vai se transformar em zinco 2+, mais 2 elétrons. E o cromo 3+, mais 3 elétrons, formando o cromo 0. O que eu vou ter que entender? Para que eu possa fazer uma reação global das pilhas, aqui eu tenho aqui à esquerda eu tenho as reações, as semi-reações. Para que eu tenha reação global da pilha, eu vou ter que ter um número de elétrons iguais. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 3, que aí eu vou ter 6 elétrons, né? Todo mundo. E a segunda equação eu vou multiplicar por 2 para também ter 6 elétrons. Vou somar essas duas, né? Somando eu vou ter a equação global, que vai ser 2 cromo 3+, mais 3 zinco, formando 2 cromos, mais 3 zinco 2+, certo? Essa seria a reação global dessa pilha. Já achei o ânodo, achei o cátodo, já achei a reação global. Agora eu vou calcular o potencial. Nós vimos que quando é dado o potencial de redução das duas, numa reação, eu só vou fazer o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, né? Eu já identifiquei que o cromo é meu cátodo, então menos 0,76 e menos, entre parênteses, o valor de zinco ali, que é menos 0,76. Então, eu tenho aí um valor dessa pilha de 0,02 volts. Como é um valor positivo, eu tenho um processo espontâneo, ou seja, essa reação descreve sim uma pilha, tá bom? A terceira questão, dadas semi-reações, aí você tem uma reação de oxidação do ferro e uma reação de oxidação do cloro.
E pede-se, calcule o potencial da reação e diga se ela é espontânea ou não, assinalando a opção correta. Aí você tem a reação, você pode ver que nessa reação global, você tem o ferro oxidando e o cloro reduzindo, certo? Então, você tem o ferro sendo seu ânodo e o cloro sendo seu cátodo, ok? Então, o ferro 2+, ele oxida, ânodo, o cloro reduz, é o cátodo. Beleza. Eu vou colocar aqui o potencial de redução só para a gente fazer a conta. Na reação lá de cima, como deu um valor de oxidação, o valor de redução é o contrário, o valor é contrário, certo? Se é de oxidação é menos 0,77, o de redução vai ser 0,77. A mesma coisa eu vou fazer para o cloro, né? Lá em cima foi me dado menos 1,36 volts e aqui embaixo 1,36 volts seria o de redução. Eu vou aplicar a mesma formulinha que eu apliquei antes. Potencial de redução do cátodo menos potencial de redução do ânodo é igual o cátodo, o cloro, 1,36, o ânodo, o ferro, 0,77, então eu vou ter um valor de 0,59 volts. Essa última questão aqui, observe, que é a questão 4, observe a célula eletroquímica da figura a seguir. Indica a representação correta do ânodo e do cátodo dessa pilha. Então, você tem uma pilha ali de zinco, que é alumínio, né, em solução, sulfato de zinco e sulfato de alumínio. Não tem nenhuma indicação de fluxo de elétrons, de quem ali é o ânodo e o cátodo, não tem nenhuma indicação dessa. Então, o que eu entendo disso, né? O que a gente pode fazer para resolver essa questão? A gente tem que lembrar que na representação sempre vai ser o ânodo e o cátodo. Ânodo, ponte salina, uma interface e o cátodo, certo? E no ânodo eu tenho oxidação. E no cátodo, sempre um processo de redução, certo? Outra coisa que eu tenho que lembrar para fazer essa questão é os estados de oxidação do zinco e do alumínio. Como que acontece? O alumínio, quando ele o estado de oxidação mais alto dele é +2, né? Ele vai de +2 para 0. Essa seria a reação de redução do zinco, por exemplo. Zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco 0. E essa seria a reação de redução do alumínio. Alumínio 3+, mais 3 elétrons, formando alumínio 0. Então, eu vou ter que encontrar nessas opções algum que satisfaça essas condições. Então, eu posso eliminar a letra B, porque ali tem zinco mais para zinco 0. O zinco, não existe zinco mais, tá? Outra que eu posso eliminar aqui seria a letra D, que estaria alumínio mais. Também não existe alumínio mais, nem zinco mais. A letra E, alumínio 2+, não existe alumínio 2+, tá? E a letra A, por que eu vou eliminar a letra A? Porque primeiro eu tenho que ter o ânodo oxidando. Você vai ver ali, ó, voltando aqui, na letra A, você tem o zinco 2+, indo para zinco 0. Então, tem um processo de redução. Não poderia ser essa letra. Poderia ser a letra A. Apesar dos NOx maiores ali, +2, +3, estarem corretos, mas não poderia, tá? Porque primeiro eu mostro o que acontece no meu ânodo, que oxida, e depois no meu cátodo, que reduz. Então, vamos dar uma olhadinha para a letra C. O que acontece na letra C? O alumínio, segundo essa opção, está saindo de alumínio 0 e indo para o alumínio 3+. Ele está oxidando. Depois eu tenho zinco, saindo de zinco 2+, para zinco 0 e está reduzindo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Acontece, então, aquilo que descreve a pilha, a representação. A oxidação e a redução. Oxidação primeiro, depois a redução. Ânodo, depois cátodo. Então, a opção correta seria a letra C, certo? Muito obrigada. Não se esqueça de curtir o canal, de
colocar o sininho aí, de se inscrever e colocar o sininho para vocês, toda vez que eu postar colocar aqui, subir uma nova aula, vocês possam estar recebendo as notificações e vindo aqui para saber do conteúdo. Muito obrigada.